Resumo detalhado. Pedagogia social em Portugal. 1. Introdução. O documento apresenta uma síntese sobre a pedagogia social, seu conceito, importância e aplicação na realidade educacional portuguesa. Destaca-se a relevância dessa disciplina na escola pública e seu papel na inclusão social dos alunos, bem como na mitigação dos desafios escolares e sociais. 2. Objetivo do trabalho. O trabalho tem como propósito sintetizar os principais aspectos teóricos e práticos da pedagogia social, abordando suas origens, conceitos e aplicação. A pesquisa busca compreender as responsabilidades do educador social e os desafios que enfrenta. 3. Conceito de pedagogia social. A pedagogia social é uma ciência transdisciplinar que surgiu na Alemanha, sendo primeiramente utilizada em 1844 por Karl Mager. Diferencia-se da educação social, pois enquanto a primeira fornece a base teórica e metodológica, a segunda refere-se à aplicação prática no meio social. Seu objetivo central é contribuir para a integração social dos indivíduos, promovendo sua capacidade crítica para transformar a sociedade. A globalização e a evolução das tecnologias influenciam o contexto educativo, tornando a educação social uma ferramenta fundamental para promover a convivência e inclusão. 4. Origens históricas da pedagogia social. A pedagogia social surgiu como resposta aos desafios da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Sua evolução histórica é dividida em 4 períodos. Item de 1850 a 1920. Paul Natorp defende a pedagogia sociológica, enfatizando o papel do indivíduo na comunidade. Item de 1920 a 1933. Noll associa a pedagogia social à formação de adolescentes e jovens, promovendo seu bem-estar e desenvolvimento. Item de 1933 a 1949. Durante o regime nazista, a pedagogia social foi utilizada com propósitos políticos e ideológicos. Item 1950 até o presente. O modelo crítico da pedagogia social surge, defendendo a ação educativa baseada no consenso, cultura e estrutura social. A Segunda Guerra Mundial impulsionou políticas de assistência social, resultando na criação de documentos fundamentais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, e a Convenção dos Direitos da Criança, 1989. 5. Educação social na Europa. A educação social assume diferentes perspectivas na Europa. Item corrente centro-europeia. Influência na Península Ibérica e Itália busca harmonizar os diversos aspectos da educação social. Item corrente anglo-saxônica. Considera a exclusão social um fenômeno inevitável nas sociedades de mercado livre. Item corrente francófona. Enfatiza a democratização do ensino e a educação cívica. A intervenção na pedagogia social exige planejamento rigoroso e definição clara de objetivos para garantir a eficácia dos projetos. 6. O educador social. O educador social atua como agente de mudança e possui um papel essencial na mediação de conflitos, na inclusão social e no desenvolvimento de estratégias pedagógicas. Seu campo de atuação é amplo, englobando crianças, jovens, adultos e idosos em diferentes contextos socioeconômicos. As funções do educador social incluem: item prevenção e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Item promoção da inserção social e profissional dos indivíduos. Item reforço da autonomia e autoestima dos assistidos. 3 modelos de ação guiam a prática do educador social. 1 modelo tutelar, até 1965 baseia-se na autoridade e paternalismo. 2 modelo técnico, de 1965 a 1990 foca na profissionalização da intervenção. 3 modelo reflexivo, desde 1990 prioriza a autonomia e participação dos indivíduos. 7 ameaças à educação social. Os principais desafios enfrentados pelos educadores sociais incluem: item dificuldade em manter os assistidos engajados no processo educativo. Item falta de reconhecimento da profissão, levando a indefinições na carreira. Item influências políticas que podem distorcer os objetivos da educação social. Item resultados de longo prazo, tornando o impacto da intervenção menos visível. 8 experiências na educação social. 2 projetos exemplificam a aplicação da educação social em Portugal. 1 projeto Rede Social, 2008 focado na redução do abandono escolar e na reestruturação familiar em Ferreira do Zézere. 2 projeto Inserções, de 2005 a 2007 investigação sobre a exclusão social na Beira Interior,
promovendo intervenções mais eficazes. 9. Conclusões. A pedagogia social é um campo essencial para a inclusão e transformação social. Em Portugal, o reconhecimento da profissão de educador social ainda é recente, mas sua atuação é indispensável para promover a equidade educacional e combater a exclusão social. O desafio maior está em garantir que a educação social seja aplicada de forma coerente, estruturada e eficaz. O documento destaca a importância de projetos sociais que promovam o empoderamento dos indivíduos e a sustentabilidade das ações educativas. Resumo detalhado do modelo de epigênese probabilística de Gilbert Gottlieb. Um conceito central. O modelo de Gottlieb propõe que o desenvolvimento humano é um processo dinâmico e probabilístico, no qual a interação entre genes, ambiente e comportamento determina as características e habilidades do indivíduo ao longo da vida. Diferente de teorias deterministas, que veem a genética como fator fixo, Gottlieb argumenta que as influências ambientais podem modificar a expressão genética, moldando o desenvolvimento de forma única para cada pessoa. 2 princípios fundamentais. Probabilismo no desenvolvimento. O desenvolvimento não segue um caminho fixo e predeterminado. Pequenas mudanças no ambiente podem alterar a expressão genética e os comportamentos futuros. Interação entre múltiplos níveis. Gottlieb propôs 4 níveis interconectados que influenciam o desenvolvimento: ambiente, cultura, contexto social, nutrição, experiências de vida. Comportamento, ações do indivíduo que moldam seu ambiente e influenciam sua biologia. Neuronal, alterações no cérebro em resposta ao comportamento e ao ambiente. Genético, expressão dos genes, que pode ser ativada ou inibida por fatores ambientais. Seta preta para a direita, esses níveis não funcionam de forma hierárquica. Em vez disso, interagem de maneira bidirecional, ou seja, o ambiente pode influenciar os genes, e os genes podem afetar o comportamento. Epigenética e plasticidade. A epigenética explica como o ambiente pode modificar a atividade dos genes sem alterar a sequência de DNA. Por exemplo, a exposição ao estresse pode ativar ou inibir certos genes relacionados à resposta emocional. Isso mostra que o desenvolvimento é plástico, ou seja, pode se adaptar a diferentes condições ao longo da vida. 3 implicações do modelo. Educação e desenvolvimento infantil. Um ambiente rico em estímulos pode potencializar habilidades genéticas latentes. Crianças expostas a estímulos negativos, como negligência, podem ter genes de aprendizado e socialização inibidos. Psicologia e neurociência. O cérebro se molda conforme as experiências vividas. Neuroplasticidade. Traumas ou experiências enriquecedoras podem alterar conexões neurais e até a expressão genética. Saúde e comportamento. Estilos de vida saudáveis podem reduzir a probabilidade de desenvolver doenças mesmo em pessoas geneticamente predispostas. Doenças como depressão e ansiedade não são apenas genéticas, mas dependem de gatilhos ambientais e experiências de vida. 4 exemplos práticos. Gêmeos idênticos criados em ambientes diferentes podem ter personalidades e habilidades distintas, mostrando que o ambiente influencia a expressão genética. Experiências precoces, como nutrição, afeto e estímulos cognitivos, podem ativar genes ligados à inteligência e à sociabilidade. Traumas na infância podem alterar a resposta ao estresse e influenciar transtornos emocionais na vida adulta. Conclusão. O modelo de epigênese probabilística de Gottlieb revoluciona a compreensão do desenvolvimento humano ao mostrar que genes e ambiente interagem constantemente e que o futuro de um indivíduo não é rigidamente determinado pela genética, mas sim moldado por múltiplas influências ao longo da vida. Pedagogia social, conceito, correntes e desenvolvimento histórico. 1. Pedagogia social como matriz teórica da educação social. A pedagogia social tem se consolidada como uma matriz teórica essencial para a educação social, pois fornece as bases conceituais, metodológicas e práticas para a intervenção socioeducativa em diversos contextos. Esse vínculo se fortalece à medida que a educação social se estabelece como um campo profissional e acadêmico orientado para a promoção da inclusão, da cidadania e do desenvolvimento. Dessa forma, a pedagogia social oferece uma fundamentação teórica que permite aos profissionais da educação social compreender e atuar sobre as desigualdades, promovendo processos educativos em espaços formais e não formais.
A centralidade do sujeito em seu contexto social e a busca por emancipação por meio da educação são princípios que se aproximam de duas áreas, tornando a pedagogia social um referencial indispensável para a prática da educação social. 2. Correntes de pensamento sobre a pedagogia social. A pedagogia social se desenvolveu a partir de diferentes tradições teóricas e práticas ao longo do tempo. Princípio das três correntes. Corrente alemã. Pedagogia social como educação para a vida social. Essa corrente tem origem no século XIX e considera a pedagogia social como uma forma de educação voltada para a formação do indivíduo dentro da sociedade. Seu objetivo é preparar os cidadãos para a convivência em comunidade, enfatizando valores como responsabilidade, solidariedade e participação ativa na vida. Está ligado ao conceito de Bildung, que enfatiza a educação como um processo contínuo de desenvolvimento de pés. Corrente francesa. Pedagogia social como educação popular. Corrente francesa. Pedagogia social como educação popular. Influenciada por pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Paulo Freire, essa vertente vê a pedagogia social como um meio de transformação social. A educação é considerada uma ferramenta para a emancipação de grupos marginalizados, promovendo igualdade de oportunidades e justiça social. Valorização do aprendizado coletivo, da cultura popular e da participação ativa dos educandos na construção do conhecimento. Corrente anglo-saxônica. Pedagogia social como intervenção socioeducativa. Foca na intervenção prática em situações de vulnerabilidade social, sendo amplamente aplicada no trabalho com crianças, jovens, idosos e grupos em risco. Preocupa-se com a mediação e o apoio educativo em contextos de exclusão, empregando estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades individuais e coletivas. Destaca a importância das políticas públicas e das práticas institucionais na promoção da inclusão e do bem-estar social. 3 principais marcos históricos da pedagogia social. O desenvolvimento da pedagogia social ocorreu em diferentes períodos, cada um contribuindo para suas contribuições enquanto campo do conhecimento. Século XIX. Surgimento da pedagogia social. O conceito começou a ser elaborado na Alemanha, especialmente com a obra de Paul Natorp, que destacou a educação como um fator essencial para a coesão social. A industrialização e o crescimento das cidades trouxeram desafios sociais, exigindo novas abordagens educativas externas para a inclusão social. Início do século XX. Consolidação na Europa. A pedagogia social começou a ser aplicada em diferentes contextos educacionais e sociais, principalmente na Alemanha e na França. A educação passou a ser vista como uma estratégia para combater a pobreza, a marginalização e a exclusão social. Pós-Segunda Guerra Mundial, expansão e profissionalização. Com a supervisão da Europa, a pedagogia social ganhou força como uma ferramenta para a reestruturação social. Surgiram políticas públicas externas para a educação social, fortalecendo o papel dos pedagogos sociais como agentes de transformação. Fim do século XX e atualidade, expansão global e novos desafios. A pedagogia social se expande para diferentes partes do mundo, sendo incorporada em programas educacionais e sociais. O avanço da globalização e as novas dinâmicas sociais trouxeram desafios como a inclusão digital, a educação.